Aqui, vai em Apocalipse 3, versículo 5. A nossa fé, a nossa vida em Cristo não pode oscilar. E quando eu digo oscilar, no dicionário, oscilar é mover e fazer. Mover alternadamente de um para o outro lado, balançar-se. Nossa vida cristã, nossa vida em Cristo não pode se oscilar, ir para cima e para baixo, não pode se balançar. A gente não pode ficar fraco, esquecido, pode voltar. Não funciona assim. Na palavra de Deus já fala, ou é quente ou é frio. Não pode ficar no meio termo, não pode ficar em cima do muro. Essa é a palavra de Deus. Pois você, quando não confia em Deus, ou até quando você confia, quando chegam os problemas na sua vida, você enxerga os caminhos. Um caminho que não vai te levar em lugar nenhum, um caminho que você não vê luz. E se você fizer uma escolha sem Deus, com certeza vai dar ruim. A chance de dar certo é muito difícil. Por isso devemos colocar nossa vida em Deus. Em Lucas 17, versículo 5, os apóstolos dizem assim: aumenta a nossa fé. Isso é muito lindo, isso é humildade, já que eles entendem que eles não têm fé o suficiente, eles entendem a glória de Deus. Isso é humildade, isso é muito lindo. Eles entendem que são fracos, e diante da glória do Senhor, eles sem fé nada são. Eles não podem continuar sem a fé. Quando entendemos o amor de Cristo incondicional, a fidelidade, a bondade, descansamos neles, confiamos nele, porque isso é o certo. Não podemos deixar as circunstâncias da vida, deixar que ficamos esquecidos, que tome que nos distraia, e olhamos para o lado e enxergamos Cristo, esquecemos a palavra de Deus, e esquecemos tudo que aprendemos, tudo sobre Deus, esquecemos quem é Deus, e que reconhecemos que o nosso Deus, em quem confiamos, na palavra vem dizendo que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. E possamos entender nessa noite tudo que vem acontecendo na nossa vida, possamos entender que o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que protege. Eu quero que os irmãos entendam isso, e para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos usar a Ângela, pegar de fato isso aí. A Ângela estava com aquele vizinho, vamos botar aquele vizinho que ele é maiorzinho, tá? Ela falou assim: filho, não faz isso que você vai cair. Ela sabe que vai cair. Ao mesmo tempo ela sabe que ele vai machucar um pouquinho, que não vai ser nada que machuque o suficiente. Ela fala: filho, não faça isso, você vai cair. E o que ele faz? Ele continua fazendo. Ele machuca. Ela permitiu, ela deixou ele se machucar, para ele aprender que ele vai se machucar. Mas quando ele abre a boca, quando ele grita socorro, quando ele chora, quando está correndo perigo, quem vai socorrer ele? A Ângela. Então, eu quero que vocês entendam: o mesmo Deus que protege, ao mesmo Deus que permite, ao mesmo Deus que protege. Amém? Amém. Vamos entrar em Mateus 6:34. Mateus 6, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Os problemas da vida, como eu disse no começo, ele distrai. Ele faz com que nossa memória deu branco, esquecemos quem é o nosso Deus, esquecemos tudo que aprendemos, esquecemos as promessas de Deus. Parece que ninguém da igreja somos, que nem a palavra conhecemos. Na hora dos problemas, fixamos nos problemas. Isso não é bom. Porque se você fixar nos problemas e não confiar em Deus, você vai ficar doido. Os problemas vão te tomar, isso vai levar à destruição, isso é certo. Os problemas te levam à destruição, à confiança. Porque desde o momento que você confia em Deus, você descansa nele.
Você não fica preocupado. Você fica assim, será que vai acontecer? Será que não vai? Eu já orei, mas acho que vai dar certo. Não, você confia no Senhor. Essa é a fé. Lança sua vida nas mãos do Senhor. Lança suas angústias nas mãos do Senhor. Pois só Deus tem a solução. Que possamos entender isso essa noite. E devemos viver para Cristo. Devemos viver em Cristo. E devemos descansar em Cristo. Viva a sua vida diante da palavra. Ah, como assim viver diante da palavra? Qualquer situação, qualquer problema, qualquer decisão é diante da palavra que a gente vem. Porque conhecemos a Bíblia. Eu sempre ouvi isso, que a Bíblia é um manual de vida. E se seguirmos a Bíblia, por mais que tentamos todos os dias, eu digo que é impossível você seguir a Bíblia perfeitamente. Mas a Bíblia é um manual de vida. Se seguirmos a Bíblia, tudo vai dar certo, se tentarmos pelo menos. E isso que é o cristianismo. É você tentar ser um cristão, tentar seguir a vida de Cristo. Deus age, e Deus é fiel a cumprir as promessas. Desde o momento que você acredita nas promessas de Deus, está na palavra de Deus, Ele vai cumprir. Isso é certo. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra. Eu vou deixar isso bem claro, que cada coisa que eu falo aqui eu trago a palavra de Deus. Vou deixar claro para vocês que eu não estou inventando. Eu levei tempo para montar isso aqui, tá? Eu li muita coisa, né? Então eu quero fazer uma prestação. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Eu posso falar com Marcelo. Marcelo, confia em mim. Se você precisar, eu estou aqui. Mas possa que hoje ou amanhã algo diferente vai acontecer. Possa ser que eu mude de ideia. O Marcelo precisa para ajudar. Possa ser que eu chateie o Marcelo e não se ajudamos e eu posso cumprir com a minha palavra. Mas Deus não. Deus é imutável. Deus não muda de ideia. Desde o momento que Deus colocou a palavra dele na Bíblia, desde o momento que Ele colocou uma promessa ali, Ele vai cumprir essa promessa. Deus é imutável, Ele é fiel. Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Eu, quando falo que Deus é fiel, eu digo a você que pelos problemas da sua vida, você passando pelo fogo, pela água, pelo frio, Ele estará com você. Sempre. E água, está difícil, mas Deus está contigo. Isso é o suficiente para continuar e ter confiança em Deus. Ele não te abandona. Tenha calma, Deus está no controle, Ele não vai te abandonar. Uma história que eu acho muito, quando eu vi, eu fiquei assim, ferrou. Eu fiquei estudando, achei muito legal essa história da Bíblia, de Elias. Elias estava no deserto caminhando, ele estava lá, caminhando, com a sua vontade, não a vontade do Senhor, para deixar claro, estava lá caminhando no deserto. Ele sentiu fome, Deus enviou um anjo para alimentar. Ele sentiu sede, Deus enviou um anjo. Aí tá, ele chega na caverna lá, quem está lá? Deus. O que Deus fala? Eita, o que Deus fala? O que faz aqui, Elias? Eu quero que você volte. Elias não estava na vontade de Deus. Elias não estava na vontade de Deus. Ele estava na própria vontade. Ele estava no caminho porque ele queria, não era a vontade de Deus. Por conta de ele estar na vontade dele, Deus abandonou? Não, Deus não abandonou. Ele não estava no caminho certo, não estava no caminho de Deus. Era um homem de Deus, mas não estava na vontade de Deus. Mas Deus não abandonou. Não deixou sentir fome, não deixou sentir sede. Não deixou que ele morresse de fome no deserto. Deus não abandonou. Mas quando ele chegou lá, Deus falou assim: agora você vai voltar. Pois não é a minha vontade. Por mais que não seja a vontade do Senhor, Ele não abandonou. E eu, falando sobre isso, a gente tinha 3 salmos, 125:1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que nada se abala, mas permanecem para sempre. Aí você fala assim: monte de Sião. Eu falei assim: monte de Sião. Eu pensei, eu estudei esse monte de Sião. Estudei um monte de Sião. Eu estudando esse monte de Sião, eu percebi que ele sofre os fenômenos naturais. Ele sofre chuva, vento, frio, tempestade, mas ele permanece firme. Assim somos nós na vida. Desde que confiamos no Senhor, iremos passar pelos problemas, iremos sofrer também, iremos enfrentar a luta, iremos continuar,
mas Deus está conosco. E nada irá nos abalar. Desde que confiamos no Senhor, passamos por tudo, e nada irá nos abalar, e continuaremos firmes na fé. Esse é o nosso exemplo. Confiando no Senhor, somos inabaláveis e fortalecendo nossa fé dia após dia. Diante disso, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu e a Eva, diante da nossa jornada, desde que conhecemos, passamos por situações que não queríamos, passamos por situações ruins, passamos por muitas coisas que, se pudéssemos, nem estaríamos ali. Mas Deus permitiu, Deus nos protegeu. E eu acredito que, se não tivéssemos passado por tudo isso, eu e a Eva não estaríamos na mesma maturidade que temos hoje. Eu posso dizer que nem estaremos casados, porque foi as coisas da vida que nos fortaleceu nossa fé. Foi as coisas da vida que nos manteve firme. Eu acredito que o mesmo Deus que permitiu, Deus nos protege, certo? E Ele nos protegeu. Tudo que Ele faz é para o nosso bem, é para a melhora. E Marcos 4, 35 ao 41 fala sobre os discípulos de Jesus na tempestade. Vou ler para os irmãos. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco, assim como estavam outros barcos também, acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Pode parar, por favor. Aqui, não posso imaginar o desespero dos discípulos. Ondas entrando no barco, tomando o barco. A chance de acontecer algo era enorme. Eu não posso imaginar o desespero dos discípulos. Continua, por favor, grande. Jesus estava na boca do barco, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lado: Aquiete-se, acalma-te. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo assim? Com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Aqui, os discípulos, em meio ao caos, em meio aos problemas, eles esqueceram de duas coisas. Primeira coisa, a promessa de Deus. Quando você vai no 4:35, aí há uma promessa de Deus: vamos para o outro lado. E o meu caos, como eu disse, esquecemos as promessas da palavra de Deus. E aqui há uma promessa de Deus: vamos para o outro lado. Isso, quem disse isso? Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos. Quem disse isso? Jesus. Ele disse: vamos para o outro lado. Isso era uma promessa. Eles esqueceram disso. E diante do caos, eles esqueceram de outra coisa. Eles estavam na presença de quem? Na presença de Jesus. E ficaram apavorados. Eu entendo. Eu também ficaria. Creio que eu ficaria. Porque em meu caos, a gente esquece às vezes a palavra de Deus. A gente esquece de muitas coisas. Tudo que aprendemos. Jesus estava dormindo. Mas não estava terrível. Ele sabe o que estava acontecendo. E ele não perdeu o controle. Ele sabe o que acontece. E ele está no controle. Quando os discípulos perceberam quão poderoso é esse Deus, ele falou assim: quem é esse? Que até o mar lhe obedece. Olha o Deus que seguimos. Olha o nosso Deus. Um Deus, uma coisa está sendo usada na igreja, né? O pastor fala: se Deus for assim, ó, mar, não passe daqui. Ele não vai passar. E temos um Deus tão poderoso assim, que manda no mar, no vento. Qual é o seu problema perto de Deus? É isso aqui. Você está preocupado com isso? Se você confia tanto no Senhor,
você está seguindo Deus, você segue a palavra dele e acredita na promessa dele, um probleminha desse tamanho que está te afetando, é isso que você tem medo? Pois quando eu leio a palavra, quando eu conheço meu Deus, eu não tenho medo. Olha o nosso Deus, olha o quão poderoso Ele é. Oramos e Deus está em silêncio. Isso não significa que perdeu o controle. Oramos, às vezes queremos algo e não acontece, e achamos que deve ser com a nossa vontade. Mas não, Deus está em silêncio, mas Ele não perdeu o controle. Ele sabe de tudo que acontece. Deus é especialista em virar placar. Ele sabe virar placar. Ele transforma o caos em triunfo. Ele transforma a tragédia em vitória. O Senhor sabe virar placar. Posso dizer para os irmãos, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela estava doente durante 12 anos. E os médicos disseram que ela não tem cura, que não havia cura, não poderia curar. Mas essa mulher tinha algo diferente. Essa mulher tinha uma fé. E essa fé não é uma fé qualquer. Ela não tinha fé em qualquer coisa. No que o vizinho falava, no que outras pessoas falavam, no que os médicos falavam. Ela tinha fé na palavra de Deus. Pois em Malaquias 4:2 dizia que Jesus iria carregar cura em sua obra. Então a mulher pensou, na palavra de Deus está dizendo que Ele vai trazer cura em sua obra. Então, se eu somente tocar, eu serei curada. Isso é o quê? Isso é fé. Ela leu a palavra de Deus e teve o quê? Teve fé, acreditou na palavra de Deus. E quando ela sabia que Jesus estava na cidade, ela falou assim: então, se eu conseguir chegar perto dele, então, somente tocar, serei curada. Ela chegou lá e viu a multidão, cheia de pessoas. Ela não conseguiu passar. Imagina, muita gente tentando passar. Ela não conseguia passar. Mas ela tinha uma coisa, ela tinha fé. E essa fé fez que ela persistisse cada vez mais. Ela falou assim: eu tenho fé. E a fé faz com que pensamos alto. Quando você não tem fé, a vida é simples. Mas quando você tem fé, você pensa alto. Eu vou chegar até aí, eu vou ser curado. Ela teve fé. E diante disso tudo, ela conseguiu tocar a hora. E no meio da multidão, Jesus parou. Falou assim: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: Senhor, tem tanta gente aqui, não tem nem como saber. Aí na minha história, a mulher falou assim: Senhor, obrigado por ter me curado. Ele fala assim: não fui eu que te curei. Ele fala assim: a tua fé te curou. Para vocês entenderem, Jesus não chegou perto dela e falou assim: seja curada. Ou como ele fez com o paralítico: você quer ser curada? A mulher teve fé na palavra de Deus. Ela tocou na hora. E pela fé que ela tinha na palavra de Deus, ela foi curada. Essa é a fé. Que fé é essa? Que diante da situação que não é favorável, diante dos problemas, diante de tudo na sua vida, você tem fé na palavra de Deus. Mas a minha situação está mostrando que não vai dar certo. Mas na palavra de Deus não fala isso. Na minha situação não tem saída. Mas na palavra de Deus não fala isso. Se está na palavra de Deus, se você confia, é a promessa de Deus vai acontecer. Deus é fiel para cumprir. Deus não perde o controle. Ele sabe até onde eu estou. Ele quer que aprendamos. Ele fala assim: você vai aprender. Ele permite. Ele sabe até onde eu estou, até onde vai. Mas chega no momento certo, ele age. E como o pastor disse, quando Deus age, quem impedirá? Deus age. Quando você tem fé, quando você crê que Deus vai fazer, quando você tem fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, Deus age. E quando Ele agir, não tem jeito. Quando Ele agir, ninguém poderá impedir. Eu quero que possamos entender nessa noite que Deus está preparando algo maior para nós. Tem algo maior vindo para nós. Mas devemos seguir em frente. Pois Deus não falou em momento nenhum. E seria fácil. Às vezes oramos, com Deus tem silêncio. Não está acontecendo. Quando eu digo que Deus agir, não falo que Ele vai fazer a sua vontade.
Eu ia fazer a vontade dele. É a vontade de Deus, não a sua. É o que é bom para você, para seus filhos, para o seu marido, para a sua família. É a vontade de Deus. Isso assim, Deus vai fazer coisas boas na minha vida. Entrando para essa vertente, eu quero que vocês conheçam a minha história. Onde eu achava que iria acontecer algo e Deus realmente mudou tudo. Onde aconteceu uma mudança inevitável, que eu nem imaginava. Quando eu falo que a vontade de Deus é perfeita, vocês devem acreditar, porque a vontade de Deus é perfeita. Quando eu estava namorando com a Eva, eu falo com ela que eu não me lembro da data do caí, mas foi 2021, né, amor? 2022. 2022 eu subi no telhado. E ao subir nesse telhado, o telhado quebrou, eu caí. Ao cair, eu fiquei consciente. Eu quero que vocês. Eu não estava acordado, eu estava consciente. Isso foi pessoas que me contaram, pessoas. Eu estava consciente. Eu caí. A ambulância chegou, me levaram direto para o de fora. Chegou lá, os médicos teve que me entubar. Então me botaram em coma induzido. Colocaram em coma induzido. Tá vendo? Mulher serve para isso, ó. Não, para ajudar o homem, essa padrão do homem, olha só. Que pensa. No coma induzido. E me botaram nesse coma induzido, para me entubar. Só que quando eles quiseram me acordar, eu não estava reagindo à mente. Os médicos chegaram, não era apenas um médico, eram 3 médicos. Não era um médico só, eram vários médicos, eram 3 médicos fazendo isso, 3 médicos fazendo aquilo, eram 3 médicos. E eles disseram assim: Iago não está reagindo aos remédios. Aí minha mãe está ali, falou assim: e agora, o que a gente faz? Ele falou assim: você tem fé? Foi só Deus para completar ele. A gente tentou o máximo, tentou tudo, mas não está dando certo. Você tem fé? Só Deus. Quando entendemos que a fé, na palavra de Deus fala que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que poderíamos fazer? A fé não é natural, é sobrenatural. A fé é um poder, a fé é uma coisa forte. E eu sempre tive fé. Nós nos vangloriando por isso. Eu sempre tive fé em Deus. Por conta disso, logo após o verso dizer: você tem fé? Só a fé. Só Deus vai acordar ele. Um dia depois, eu acordei. Mas você realmente tem fé. E logo ao acordar, me contaram 3, 5, 6 vezes, sei lá, que eu caí, que eu quase morri. Eu não estava acreditando. Eu pensei: não é possível. Eu quase morri. Eu chorava. E eu não era cristão. Eu não conhecia a palavra de Deus. Mas eu orava. E de vez em quando ele abria, dava uma olhadinha assim, dava uma olhada rápida. Conheci um pouco. E de vez em quando ia na igreja. Aí eu falei assim: como posso? Eu quase morri. Eu sou tão ruim assim. Será que Deus não me conhece? Eu questionei Deus. Eu estava me perguntando por quê? Por que comigo? Por que aconteceu? Eu não entendi. Mas ao longo da caminhada, quando saí do hospital, a primeira coisa que eu quis fazer era ir na igreja. Agradecer a Deus por ter orado comigo. Eu vim na igreja. Pela primeira vez a oportunidade passou me Deus pegar o microfone, eu logo agarrei. Ele pegou o microfone, eu agarrei. Já estava entendendo o propósito, o meu chamado. Logo vim na igreja, conversando muito com o pastor. Não estava frequentando a igreja, mas estava conversando com o pastor direto. Aí ele me mostrava a Bíblia, e eu orava. E eu fui entendendo o propósito de Deus na minha vida. Só que as coisas deram certo, foi o que eu quis? Não foi. Foi a vontade de Deus. Logo após eu cair, eu perdi o emprego. Eu precisava de dinheiro. E eu perdi o emprego, eu fiquei desesperado. Eu concurso que eu tanto almejava, um concurso que eu estava estudando durante 2 anos. Como eu caí, minha mente, meu cérebro não estava tão ativo.
ele estava meio devagar, não consegui fazer a prova. Passei na prova da polícia, que era meu sonho. Polícia Militar de São Paulo. Passei na prova. Não consegui fazer o exame do teste físico. Por conta de eu ter caído, por causa de sequelas. A minha respiração não é boa. Quando eu corro, me dá falta de ar. Por conta disso, eu não consegui fazer, por isso que eu estou almejado. Não pude fazer. Ao longo da caminhada, me entendendo o que Deus queria de mim. E comecei a estudar a palavra. Comecei a fazer curso de treinador. Comecei a entender. E como eu digo para ele, olha onde estou hoje, pregando a palavra de Deus. Olha onde eu queria estar e olha onde estou hoje. Hoje eu entendo meu chamado. E quando tiver fôlego, eu irei pregar a palavra do Senhor. E quando Deus me der a oportunidade, eu irei pregar a palavra do Senhor. Pois eu acredito que esse é o meu chamado. Eu acredito que esse é o meu propósito. Eu acredito que essa é a minha vocação. E eu vou cumprir ela. Pois se Deus me deu mais uma chance, eu quero cumprir essa chance. Eu quero fazer a vontade dele. Sabe por quê? Antes eu conhecia só de ouvir falar. Mas hoje, meus olhos podem te ver. E hoje eu conheço o Senhor que eu tenho. É que nem a música que cantamos hoje. Eu somente vi. Eu somente vi. Eu provei e vi. Eu falei, vou gravar essa música, mas esqueci. Eu provei e vi. Hoje eu posso ter o Senhor, você só me falar, esse Deus é bom, esse Deus é legal, esse Deus é Deus impossível. É verdade. Mas eu estou sendo a fé, você vai acreditar? Não, eu vou ter fé. Vou provar. E a situação que eu passei, agora eu entendi o propósito. Eu quero contar para os irmãos o que veio acontecendo, porque eu entendi meu propósito, mas assim meu propósito. E me batizei. Me converti, aceitei Jesus, me batizei, me casei com aquela menina linda ali, me casei com ela, abri minha própria empresa. Hoje eu não trabalho com essas pessoas, eu trabalho com minha mãe. Eu não trabalho com as pessoas ainda, mas tranquilo, tem que entender, né? Estou fazendo faculdade de engenharia civil. Nunca pensei em fazer engenharia civil, sempre quis ser polícia, não sei porquê. Aí esse dia eu como pastor. Como é que as Zé, né? Deus sabe que tem nossa vida. Eu falei, se a gente fizer decisão, vai dar ruim. Mas Deus, Ele tem um propósito para mim. E hoje eu sou o mais feliz do mundo. Eu adoro meu emprego, eu gosto de trabalhar. Eu saio de casa cedo, se der nem como sabe, eu gosto de ficar lá trabalhando, eu gosto disso. Esse é o propósito de Deus. Quando a vontade de Deus é perfeita, não é a minha vontade. E diante disso tudo, possamos entender que Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Deus está contigo. E quero que vocês entendam a presença de Deus aqui. Moisés disse assim, em Êxodo 33:15: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés, chama para você. Trazendo a palavra de Moisés no dia de hoje, não adianta ter carro, não adianta ter dinheiro, não adianta ter empresa, sem a presença de Deus. A sua vida não tem significado, a sua vida não faz sentido sem a presença de Deus. Hoje eu entendo, eu não quero nada disso se eu não tiver a presença de Deus. Hoje eu entendo isso. Sem a presença de Deus, sua vida perde significado. Aí vocês falam, eu quero confiar em Deus, eu quero ter essa fé. Eu quero ter a fé que é para alma. Eu quero ter essa fé também do fluxo de sangue. Onde a fé tem poder. Onde quando eu tenho fé, Deus age. E quando Deus age, ninguém pode agir. Devemos conhecer o nosso Deus. Devemos saber quem é esse Deus e seguimos. Às vezes eu pergunto quem é esse Deus, você não vai saber falar uma coisa desse Deus. Mas devemos conhecer quem é o nosso Deus. Pois não tem como confiar se você não conhece. Você não confia em quem você não conhece.
Ângela, você entregaria o Levi para uma pessoa desconhecida que chegasse na igreja? Não. Para você confiar, você tem que conhecer. Você tem que conhecer para confiar. Começando a confiar em Deus, meditar na palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus na sua vida, saber quem é esse Deus, o bom poderoso Ele é. Em 2 versículos que eu mostrei, em 2 capítulos, eu mostrei o poder de Deus, um pouquinho só dele. Ter intimidade com Deus. Acredito na palavra de Deus é quando Ele fala com nós, e quando oramos, é quando respondemos Ele, falamos com Ele. Devemos ter intimidade, meditar na palavra, orar, tudo isso, ter intimidade com Deus. Eu quero finalizar que possamos entender que Deus não perdeu o controle. Deus não perde o controle. Ele não nos abandona, como Elias. Ele não abandonou Elias. Diante de tudo, Ele não abandonou Elias. E Ele não perde o controle. Que possamos ter fé como Abraão. E cada dia após dia, nossa fé se fortifique. Vem se fortificando. E possamos entender. Ele não esqueceu. Deus não perde o controle. Assim como Ele não perdeu o controle de José, que disse que ela se tornou governador. Ele não perdeu o controle de Abraão. Ele teve uma promessa para Abraão, que ele cumpriu. Ele não perdeu o controle em nenhuma situação da Bíblia. Quando Moisés achou que estava cercado, que não tinha saída, o que Deus fez? Ele abriu o mar. Deus está no controle. Deus está guiando. O paralítico, ele persistiu quando ele teve a oportunidade, ele aceitou. Davi confiava em Deus. Ele confiou em Deus, ele sabia da promessa de Deus. José sabia da promessa dele, e por toda a situação que ele estava passando, ele continuava acreditando em Deus. Diante dessa história toda, diante da Bíblia, eu quero dizer, Deus não perdeu o controle. Lembra de Jó? Deus permitiu Jó perder tudo, né? Deus permitiu Jó perder tudo, Jó estava doente. Sua mulher falou assim: abandone esse Deus e morra. Ele falou assim: não. E Ele me deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa. E olha Jó, Deus não perdeu o controle. O mesmo que permitiu é o mesmo que protege. Os irmãos entendem nessa noite. Leve essa palavra, guarde essa palavra no coração, leve para casa. E que vocês entendam: o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que protege. Agradeço a oportunidade.